antes do clássico de domingo contra o Santos e talvez para buscar inspiração, os jogadores do Corinthians passearam pelo memorial do clube. Ó, estamos falando aí de memória de clube, né? De história de clube, que deveriam ser passadas para os jogadores, né? Primeiro estamos vendo aí imagens do treino. Você está vendo ali o Clodoaldo, né? Apareceu ele sendo puxado, é um dos problemas do Corinthians. Está aí o Moradei, né? Apresentado pelo Corinthians. E agora sim, perdão, o Moradei sendo apresentado pelo Corinthians, vestindo a camisa do clube. Olha o memorial aí. O Corinthians inaugurou esse memorial já há algum tempo. O Santos também tem um memorial muito interessante. O Vampeta foi lá dar boas-vindas ao... E ele estava dos dois lados, né? Ele está no memorial como atração e ontem estava lá também como visitante. Isso ficou bem claro aí nas nossas imagens. E os jogadores estão aí vendo... Olha aí, o Felipe ao lado da foto do Dida. A gente está vendo ali o Viola, Rivelino. Um pouquinho da história do clube sendo passada para os jogadores, a sala de troféus do Corinthians. Muito legal. Imagens de conquistas históricas que ficam à disposição dos jogadores no memorial. Aquele golinho do Neto, não é? De bicicleta? A imagem estava meio borrada, mas acho que é um gol do Neto. Olha aí. Nomes de craques que apareceram ali, o Olavo, o Sócrates, o Ditão, o Vladimir. E o William está vendo o nome dele ali. Você sabe, Marcelo, que o Felipe ao lado da foto do Dido, o Memorial do Santos, por exemplo, lá em Santos, ele é um ponto turístico da cidade hoje em dia. As pessoas têm um movimento assim impressionante, exatamente por isso. O clube mostrar a sua história. É uma prática que eu acho que todos os clubes deveriam adotar. E que é muito comum em clubes europeus, né? Você faz uma visita ao Santiago Bernabéu, por exemplo, como eu fiz, cai dentro do Museu do Real Madrid, né? E acho que, imagino que na Inglaterra, né, Tim, seja assim por todo canto, né? Mas exatamente como o Marluz está falando, hoje em dia é difícil com o jogador brasileiro porque ele não cria raízes. Na época de globalização, ele vai logo. Então, é difícil esse processo aí. É muito difícil conciliar a solução individual de ir para fora com a solução coletiva do levantamento do clube. Difícil isso. O clube tem que fazer o papel dele, né? Criar o seu memorial, passar a sua história. Marcelo, é aquilo que a gente estava até comentando, acho que foi você que falou, Paulinho, no intervalo. Tem jogador que não gosta de futebol, ele gosta de jogar futebol. Né? Então, até que ponto o jogador vai ter interesse de entrar no memorial, de olhar um vídeo, de ver um gol? O torcedor e o jornalista... ele vai entrar... Eu estou generalizando, vai entrar com uma pod lá, ouvindo uma música, entendeu? Não, já há no Brasil também, Marluce, uma restrição, assim, cultural a museus, a memoriais, etc. Nós não temos frequência. É verdade. Fez-se o Museu do Maracanã, por exemplo, eu fui lá. E foi a primeira coisa que eu fiz, foi ir lá para conhecer o museu. Mas eu sou capaz de apostar que 9 entre 10 estrelas não foram lá no Maracanã. Mas um elevador, uma coisa qualquer. Quanto mais resistência houver, mais se tem que fazer. A contrapartida tem que ser essa. Não, eu em nenhum momento estou dizendo que não deve ser feito. Eu só estou dizendo que não vejo um interesse também no jogador em fazer. Pois é, por isso que a iniciativa do Corinthians é boa. Não tem que ter interesse. Vamos todo mundo, vem. Não quero saber se você está interessado. Vamos lá conhecer o memorial do Corinthians. E acaba que os jogadores se interessam. E você vê que na visita... que o Corinthians fez uma coisa bacana, que é uma coisa bem dinâmica, bem atual, bem moderna. Muito bacana. Realmente é moderno. Não é nada estático. As imagens são muito bonitas ali do memorial do Corinthians. Falando aqui do próximo jogo, o Corinthians ainda aguarda a liberação do Clodoaldo. Dirigentes acreditam que a transferência será homologada a tempo de o atacante atuar no Clássico. Isso aqui significa hoje. Né? Tem que entrar no bid de hoje. Senão o Clodoaldo não vai. Não joga. É o fim do expediente. E o Corinthians está precisando do Clodoaldo porque não pode contar com o Finazzi, que está contundido. Que é o seu atacante de área. E vai haver uma briga por essa vaga aí, né? O Clodoaldo e o Finazzi vão brigar por essa vaga, porque é difícil imaginar os dois juntos, né? Agora, tem um grande problema para o Paulo César Carpegiani, não de imediata, porque ontem o William, que é o jogador que dá um pouco mais de criatividade ao meio-campo do Corinthians, foi convocado pelo técnico Nelson Rodrigues para disputar o Mundial Sub-20. Tem muitos times aí lidando com essa perspectiva hoje. São 43 dias sem os jogadores convocados. O William do Corinthians, o Renato Augusto do Flamengo, e por conta desse processo de que os nossos jogadores saem daqui cada vez mais cedo, você tem jogadores hoje que disputam ainda Mundial Sub-20, mas que são importantíssimos nas equipes profissionais.
É o caso do William, que nós vimos agora há pouco ali no memorial, até apontando o nome dele, do Renato Augusto no Flamengo. O Guilherme do Cruzeiro também foi convocado.